queria que você falasse pra gente o seu nome, sua data e local de nascimento. Cláudia Baltazar. Eu sou libriana, nasci no dia 3 de outubro de 78. Campineira, sou de Campinas, sou da cidade de Campinas e tô aqui no bairro tô em São Paulo há 20 anos e no bairro precisamente há uns 18 anos mais ou menos. Legal. E qual o nome dos seus pais? Minha mãe chama-se Marilce Baltazar dos Santos e meu pai Cláudio Benedito dos Santos. Eles são vivos ainda? Tenho pai e mãe vivos, embora separados, né? Mas os dois, eu tenho a sorte de ter os dois vivos. Ah, que bom. E o que eles fazem? Bom, minha mãe, ela é aposentada, ela foi professora por muitos anos. A minha família toda, assim como minha mãe, também trabalhou na Unicamp. Então a Unicamp na cidade de Campinas, digamos que ela foi, pensando na questão do dinheiro e do povo negro, muito importante. Porque ela foi quem empregou o povo negro, até porque eu acho que se ela não tivesse incluído, ela não teria conseguido se desenvolver. Então eu estou falando de Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravidão no país. Ela é uma cidade, assim como o Brasil inteiro, racista estruturalmente. A gente sabe de processos que são racistas e excludentes também na inserção do povo negro no mercado de trabalho. Minha família é daqui de São Paulo. Minha mãe conta, assim, geograficamente falando, onde eles moravam. Eu imagino que seja entre o Cambuci e a Aclimação. E eles vão para Campinas junto com o meu avô para a construção da linha férrea. Então, meu avô trabalhou na Mogiana por muitos anos, nessa construção aí. E aí, com isso, a família toda foi para lá. Então, eu tenho uma parte da minha família que é daqui de São Paulo e uma grande parte da minha família que mora na cidade de Campinas. Na cidade de Campinas, a gente é uma família culturalmente conhecida e religiosamente também, por ter duas casas de umbanda da minha família, que são casas centenárias. Uma delas é uma casa centenária. E culturalmente falando, porque somos de uma família de jongueiros, então tem o jongo Dito Ribeiro, que é da minha família, assim como cantores de samba. Então o samba está na minha vida, não começou aqui a minha história, minha relação também com a cultura negra. Ela começa na cidade de Campinas com toda essa movimentação que minha família faz. Legal. Então o jongo Dito Ribeiro vem da sua família? O Dito Ribeiro é meu tio-avô. E minha prima, que é a Alessandra, que é a neta do Dito Ribeiro, que resgata a história do jongo na família, através do avô dela. E hoje lá em Campinas a gente tem a gestão cultural de uma fazenda, que é a Fazenda Roseira. E a partir da Fazenda Roseira a gente tem diversos projetos voltados às questões afrodiaspórica, de formação, de turismo de base comunitária. Agora no mês de julho a gente vai fazer, eu acho que é a 20ª... posso falar besteira, assim, 21º, 22º Arraial Afro-Julino, que é um evento que reúne cultura afro-brasileira de todo o estado. Então, apresentação de jongo, maracatu, tambor de umbigada, samba, rap, reggae. A gastronomia também, uma gastronomia afrocentrada, a questão dos artesanatos também. Então, a gente tem aí uma movimentação cultural também voltada às questões afro muito forte. E aí a minha relação com os movimentos sociais também e com a cultura, ela vem muito desse lugar. Entendi. E o seu pai faz o quê? O meu pai é uma boa pergunta, né? Porque meu pai, eu fui ter contato com ele depois que eu já tinha 37 anos. Minha mãe se separou dele muito nova. Eu tinha 2 anos e meu irmão, sei lá, recém-nascido. E aí ele ficou uns 35 anos vivendo um grande momento no universo boêmio. E ele retoma a minha vida aos 37 anos. Eu não tenho uma memória do que meu pai faz profissionalmente, a não ser viver bem a vida. É boemia, se a boemia fosse um emprego, talvez eu poderia falar que a profissão dele é boêmio. Talvez ele seja aposentado hoje, embora eu tenha contato, eu nunca entrei muito nessas relações porque a gente não teve esse convívio. E você falou já bastante, né, dessa questão cultural que vem da sua família, mas da sua infância, assim, você tem recordação de costumes, de coisas que eram uma coisa muito da sua família? Sim.
Minha família tem um coral também, que é um coral centenário, que é o coral Maria Neves Baltazar. Então a musicalidade, ela é algo que faz parte de um costume da minha família. Então, além do coral, os meus tios tinham um dos primeiros coletivos de negros DJs, que chamava Afro Soul. E aí esse coletivo, como aqui em São Paulo, buscando uma similaridade, como Chic Show, Zimbábue, que são coletivos de DJs, eles tinham. Então, a questão da música na minha família e da música negra na minha família é algo muito presente. É uma família muito festiva. Então, não tem como eu pensar na minha formação enquanto indivíduo sem trazer a questão cultural, sobretudo da musicalidade, da religiosidade também, porque isso é muito forte dentro da gente. Então, falar um pouco de quem é a Cláudia e do meu processo de formação enquanto indivíduo, eu falo da música, eu falo da poesia, da literatura, porque são coisas que sempre estiveram presentes. Não só através do jongo, porque o jongo ele surge depois, mas através da equipe de som, do Afro Soul, das músicas. Então, muito dessas músicas que eu escuto hoje são músicas que eu, desde pequenininha, sei cantar, porque isso estava presente. E minha família também tem uma coisa muito curiosa, pensando na questão da musicalidade, que são as músicas de aniversário. Então, os aniversários na minha família também, quando chega o momento do parabéns, a gente tem mais de 40 músicas autorais de parabéns. Então, é uma comemoração de aniversário que dura, assim, o parabéns 1 hora. Então, é algo também muito forte, que todo mundo que um dia tem a oportunidade de ir numa festa de aniversário da minha família vai ser tocado e vai comentar o resto da vida a esse respeito, assim. Então, a música, as músicas autorais, a questão da corporidade, da dança, do balé, o esporte também é algo que foi introduzido na minha vida desde pequena, então eu sou atleta. Então, eu acho que tudo isso faz parte da minha formação aí como pessoa. Você lembra, assim, alguma dessas músicas de parabéns? Ai, todas, né, eu lembro, assim. Alguma Mas deixa eu pensar em uma, assim, que... Ai, vou ter que cantar? Se você quiser. Feliz aniversário, luz nos olhos teus, são os meus ardentes votos. Feliz aniversário pra você, que essa data se repita há muitos anos, cheia de amor e de felicidade, são os meus ardentes votos. Feliz aniversário pra você. E aí vai, assim, tem dezenas de músicas que são cantadas uma atrás da outra, sempre ritmada com tambor, com pandeiro, porque somos uma família de sambista também. A minha tia Aureluce, ela já é falecida, ela faleceu em 2022, a irmã da minha mãe, e ela é patrimônio material da cidade de Campinas como a dama do samba. Então tem um coreto lá em homenagem a ela, na frente do teatro, que é o Teatro Castro Mendes. E então não tem como eu falar da Cláudia sem trazer essa memória. Legal, legal. E a casa, assim, o lugar que vocês moravam é o mesmo desde que você nasceu? É uma casa ancestral. Quando minha mãe se separa do meu pai, ela volta para morar com a mãe dela, que é minha avó, Jacira Neves Baltazar. E aí essa casa é a que minha mãe mora até hoje, então era a casa da avó. Então o fretado da Unicamp passava na rua de baixo da minha casa, então quase todos os meus tios deixavam seus filhos lá, ou em algum período do dia. Então eu cresci na casa dela, é a casa que eu tenho memória, fica no bairro São Bernardo, em Campinas. Hoje em dia a gente tem outros projetos lá no bairro também, voltado à questão da cultura, do samba. Meus primos fazem um samba na feira, que é uma vez por mês, que vem excursão do interior inteiro para ver esse samba que acontece na Feira Livre lá no bairro. Então sim, é uma casa que é uma casa ancestral, uma casa de esquina gigantesca que tem um quintalzão bem característico de interior. Quando eu era criança tinha vários pés de frutas, então muitas frutas eu comecei a comprar quando eu vim morar em São Paulo, tipo abacate, é uma coisa que eu nunca tinha comprado na minha vida, goiaba. Eu moro na Rua da Feira aqui, que é a Rua Maria José. Então, assim, fruta é uma relação que eu comecei a ter noção que pagava por fruta quando eu vim morar aqui, porque as frutas
quando eu era pequena e adolescente, a gente pegava no pé, né? E aí, quando eu me vi comprando a primeira vez abacate, eu pensei, realmente as coisas estão diferentes. Fiquei adulta, cresci. E quando você era criança, você tinha algum desejo? Você queria ser alguma coisa quando você crescesse? Eu queria ser tudo menos professora, que é o que eu sou hoje. Porque minha mãe é professora, então eu achava um absurdo os poucos momentos de lazer que a gente tinha condição ou acesso de ter, ela passar corrigindo prova. Então, minha relação com o álcool, na verdade, começa na infância, rodando provas no mimeógrafo. É óbvio que se eu falar mimeógrafo, muita gente hoje nem sabe o que é, mas eu era essa pessoa que rodava essas provas para minha mãe. Eu não tinha uma noção esclarecida do que eu queria ser. Inclusive, o que eu faço hoje profissionalmente, eu estudei turismo na universidade, e quem faz a minha inscrição no vestibular era a gerente de uma loja que eu trabalhava, que ela falou que era uma profissão que tinha muito a ver comigo. E eu cursei, eu acho que de fato tem, porque eu consigo atuar dentro dessa relação afro-ameríndia, digamos assim, nessa perspectiva do desenvolvimento do turismo como desenvolvimento local, mas não necessariamente que eu tenha escolhido essa profissão para mim. Eu acho que as coisas foram acontecendo. E quando eu curso a universidade no ano 2000, e eu gosto de fazer um recorte de data, porque antecede as políticas afirmativas voltadas à educação. Então, quando eu estudo numa universidade privada em Campinas, no ano 2000, não existia ProUni, não existia o FIES. Então, a minha formação ela faz parte de uma rede de apoio familiar. A minha mãe ela é graduada, ela é pedagoga, então o meu diploma não foi o primeiro da família, porque eu já venho de uma mãe que teve um diploma, mas foi um momento que todo mundo se sensibilizou, sobretudo financeiramente, para eu pertencer àquele território. Né? Então eu estudei na PUC Campinas, eu entro no ano 2000 para cursar turismo, eu morava num bairro super distante, então o meu trajeto eram 2 ônibus, num momento 2 para ir, 2 para voltar, num momento em que as pessoas ganhavam carro dos pais porque entraram numa universidade, o pai alugava um apartamento e eu tinha todo um corre para fazer mesmo para sobreviver nesse lugar, nesse espaço. É aí que eu decido ser professora, porque eu não conseguia entender como eu era uma das, não vou falar única, porque eu tenho outro, assim, conto nos dedos, né, amigos negros, e também fui agraciada com um programa de intercâmbio de Cabo Verde. Então conheci muito cabo-verdiano, que foi o que salvou a faculdade naquele momento. Mas eu decido ser professora para conseguir receber essas pessoas. Então eu sou docente universitária para receber não só os negros, mas os periféricos que chegassem nesse espaço e não se sentisse tão fora da curva como eu me senti. Então a minha construção profissional, ela foi acontecendo na medida que eu fui estudando e entendendo também que eu era uma mulher negra. Isso eu nunca tive dúvida, porque minha mãe sempre exaltou a nossa negritude, mas a mulher negra num espaço branco em que muitas vezes eu não era benquista. Então eu lidei muito com o racismo de frente nesse sentido. Busquei um mecanismo para permanecer na universidade, que foi o teatro e o esporte. Então depois do meu 2º ano eu consigo uma bolsa atleta, porque eu competia natação pela universidade, e depois entrei no grupo de teatro também da PUC, então isso me dava uma bolsa. Então eu trabalhava à noite num hotel fazendo estágio. Eu nunca quis trabalhar em hotel, nunca quis trabalhar em agência, e dentro do meu desenvolvimento profissional eu fui indo para uma questão territorial de política pública e trabalhando também com os povos tradicionais, com as comunidades indígenas e as comunidades quilombola. Então hoje eu penso o turismo numa perspectiva de desenvolvimento local, a partir de uma gestão comunitária, mas trabalhando evidentemente com as questões afro-ameríndias. Então eu trabalho com quilombolas e trabalho com indígenas. Hoje no doutorado eu estudo especificamente o Vale do Ribeira, mas a minha pesquisa voltada à questão do turismo, ela começa também com a minha família. Mas óbvio que esse seria um lugar muito confortável para eu pesquisar. E como a gente não tem pais, eu fui estudar primeiro lá no Quilombo do Campinho, que é uma comunidade de Paraty, quilombola. E hoje eu atuo diretamente com as comunidades e os povos tradicionais do Vale. O Ivaporanduva. Trabalho com... O Ivaporanduva está na minha pesquisa, são os meus amigos, são meus parceiros.
eu desenvolvi um projeto chamado Sesc Raízes, que eu trabalhei mais ou menos com 56 comunidades tradicionais. A minha orientadora quer me matar, porque no início eu tinha 3 comunidades quilombolas, o Quilombo São Pedro, o Quilombo do Galvão e o Ivaporanduva, que são 3 comunidades que estão próximas, geograficamente falando. E aí, no desenvolvimento do meu trabalho, eu me vi trabalhando com 56 comunidades. E aí eu estudo a questão dos valores civilizatórios afro-ameríndios, que faz parte de um projeto da Zoilda Trindade. Ela desenvolve e mapeia esses valores para que eles sejam inclusos no Plano Curricular Nacional, a partir da lei que obriga que os assuntos étnicos, raciais, fizessem parte do currículo escolar. Eu pego essa mandala que ela desenvolve com esses valores e coloco, na verdade, a partir da questão territorial. Então eu faço um mapeamento territorial desses valores e como que o desenvolvimento econômico no território acontece a partir disso. Então é um pouco da minha relação hoje, Cláudia, pesquisadora e estudiosa. E me fala uma coisa, como que assim, você consegue falar um pouquinho mais com essa rotina? Quando você vai para campo? Vou para campo. Passa um tempo com eles? Como que é? Hoje eu chamo de amigos, de parentes, são meus parentes. Eu tenho uma relação muito próxima, graças a orixás, que foram sendo construídas com o tempo. No Jongo tem uma quilombola lá do Ivaporanduva, que é Maíra, que é minha irmã também, minha parente, eu costumo falar. Então a minha relação ela começou como turista, curiosa, depois de maneira imersiva e empírica no território. E aí, a partir disso e do desenvolvimento também do trabalho que eu faço, pensando no território e no desenvolvimento local, a partir dos valores que, se a gente for analisar, eles estão estratificados, então é uma perspectiva que você é decolonial, que ela vai contra a questão eurocêntrica, porque quando eu falo dos valores afrocivilizatórios, eu não estou falando de um cartesianismo em que tudo tem que ter uma explicação, ou uma receita, ou uma bula. Tem que ser vivido, tem que ser reconhecido. Então hoje sim, a relação que eu tenho com eles é muito próxima. E aí, profissionalmente falando, eu passo a ser acionada por algumas empresas, ou instituições, ou fundações, para trabalhar também com esses valores no território. Então hoje a minha relação é de amiga, é de pesquisadora e é também de prestadora de serviço, como se fosse uma devolutiva daquilo que eu estudo, eu levo para eles. Então, toda vez que eu desenvolvo um projeto, uma pesquisa científica num território, eu assumo um compromisso de voltar nele e entregar esse resultado. Então, em nenhum momento a minha construção foi algo que serve para eu sugar um conhecimento, conseguir meu título, beijo, tchau. Muito pelo contrário. Todo o processo de construção ele é feito como uma base de troca. Então, até porque se não tem acordo, não tem pesquisa. Né? Então, hoje, tudo que eu desenvolvo, de uma certa forma, eu busco voltar para lá e devolver isso. Então, com as comunidades quilombolas, quando eu vou trabalhar com esse território em especial, a minha contrapartida é entregar um projeto que é construído por eles também, mas do desenvolvimento do turismo de base comunitária, a partir dos valores afrocivilizatórios ou afro-ameríndios, e de que maneira que eles conseguem trabalhar com o turismo sem ser expostos como se estivessem num zoológico. Como que eu tenho turismo de uma maneira que a comunidade inteira está engajada a partir dessa atividade, que é uma atividade econômica, e ela pode ser perversa se mal desenvolvida. E como que eles assumem a gestão e o protagonismo desses saberes nesse processo de desenvolvimento. Então essa troca ela existe constante. E eu negocio com eles o tempo todo também, porque não necessariamente o fato deles serem meus parentes faz com que eu tenha um livre acesso. Né? Tudo com muito respeito aí nesse processo de construção. E você podia falar um pouquinho pra gente assim, sobre esses valores, né? A diferença entre esses valores, por exemplo, os valores europeus, ocidentais, que a sociedade brasileira incorporou muito mais, assim, dá alguns exemplos de pontos em que esses valores se diferenciam? Sim. Bom, os valores que a Zoilda coloca na matriz que ela constrói, talvez eu esqueça de algum, mas eu vou tentar elencar. Oralidade,
circularidade, corporidade, musicalidade, religiosidade, o axé enquanto energia vital, a memória, comunitarismo. E nesse processo de desenvolvimento, eu peço a Go, né, para a Zoilda, e eu incluiria outros 2 valores, que é a questão da territorialidade e política, enquanto valores civilizatórios. O Nego Bispo, ele tem uma frase que ele fala: o samba é redondo, a capoeira é redonda, o reggae é redondo, portanto tudo nosso é na circularidade. Uma comunidade quilombola, parafraseando o Nego Bispo, ela tem começo e meio, ela não tem fim, ela é circular. Então só da gente pensar a circularidade enquanto um valor civilizatório, e ela vai estar presente em quase tudo que a gente faz, já é uma maneira da gente pensar o valor civilizatório europeu diferente. No sentido em que eu tenho um literário, um pesquisador, um acadêmico, que se ele escrever 2 artigos, o que ele está falando vira uma verdade absoluta. Eu tenho uma quilombola com saberes ancestrais voltados à cura, à saúde mental, em que se ela falar para mim, você vai tomar um chá de boldo para curar ressaca, eu não vou em nenhum momento falar para ela, aonde está a bula desse remédio? Onde certificadamente ou comprovadamente isso é eficaz para o meu problema. Então acho que a diferença ela tá em que uma das diferenças, tá? Eu não preciso de um diploma para ser mestre do meu saber. Eu não preciso ser certificado por uma universidade ou ter um papel para ser mestre do meu saber. Eu não preciso ter isso escrito em pedras. Eu posso ser doutora, honoris causa, eu posso ser mestre de um saber e posso transmitir isso em via oral e fazer com que essa oralidade faça com que as futuras gerações também tenham acesso a esse conhecimento sem precisar provar ou certificar por conta de uma formação diplomática que eu sou mestre naquilo que eu faço. Então, os principais ofícios que a gente tem hoje, não necessariamente eu precisava ter um diploma para exercer. Isso é algo construído pela branquitude. Porque eu posso ter uma curandeira que a farmácia foi lá explorar dela o saber dela, pegou esse produto, essa erva, materializa num comprimido e vende isso como uma verdade absoluta. E essa informação ela veio de uma pessoa que era certificada e diplomada, ou ele foi lá para explorar esse saber e transformar isso num produto para ser comercializado. Quando eu estudei, eu aprendi que as primeiras viagens turísticas, ela foi feita por um cara chamado Thomas Cook, como se ele fosse o deus do turismo. E ele é colocado como a primeira pessoa que organiza uma viagem turística no mundo. Foi aí que eu comecei a entender que cada um conta a história que quer e dependendo da sua cor, a sua história passa a ser real. Porque se eu voltar para o meu território, para a minha realidade, tem uma trilha chamada Peabiru, que é um caminho que os antigos indígenas faziam, que linka os povos incas ao nosso litoral de São Vicente de Paraty, em que as comunidades indígenas passavam por 3 países, andando e trocando informações, trocando conhecimento, trocando mercadoria, aprendendo. Isso é uma viagem ou não é uma viagem? Isso era organizado, porque eu não vou cruzar 3 países sem organizar a minha rota. Eu não vou cruzar 3 países sem ter uma bagagem e saber estruturar isso. Mas hoje, talvez esse caminho ganhe um nome de Bandeirantes, de Anhanguera, de um homem, certamente, que foi racista e que foi genocida. Mas eu não ganho o nome deles. Então, pensar um pouco nesse processo dos valores em si, é a gente entender que a gente se organizou para resistir de uma maneira que não é, que eu não preciso comprovar cientificamente, eu posso ser bom naquilo que eu faço.
Mas a branquitude, ela se organiza de uma maneira tão perversa que ela pega esses saberes e transforma isso em negócio e passa a ganhar com isso. E exclui essa população porque, obviamente, o protagonismo dela vai ofuscar o seu. Porque a base dessa sabedoria, ela é indígena e ela é africana. Então, pensar nessa questão da organização social dos valores tá aqui. É como se eu pegar o bairro do Bexiga e colocar essa mandala no chão e falar oralidade. Eu acabei de falar isso na palestra que eu fiz agora ali no bate-papo, que eu estava com a Anelisa Assunção e com a Suzy Santos. Quando eu pego oralidade, um dos princípios desse bairro, se vocês são moradores, vocês vão saber, é a fofoca. Ela é uma base do bairro. Ninguém passa por aqui sem saber de nada. Você está sempre sabendo de alguma coisa. É uma forma de oralidade. E eu estou fazendo com que essa história permaneça viva. Se eu for falar da corporidade, que é um valor, eu posso falar das danças. Nós temos aqui um dos maiores coreógrafos, como que é Ricardo, o nome dele, né? O Ricardo, que ele vai trabalhar com a corporidade. Ele morou em Nova York, morou em vários países. E ele circula pela essa rua e tem pessoas que não sabem nem quem ele é. Se eu for falar da musicalidade, o fato de eu ter agora na 13 de maio 4 sambas acontecendo ao mesmo tempo, falando só de uma rua do bairro, e música preta, num território que é dito como italiano, eu tô falando da musicalidade. Se eu for falar da religiosidade, tudo aqui tá em torno da religiosidade. O comunitarismo, a maneira que as pessoas moram aqui nas pensões, que elas transitam, como elas se ajudam, como elas se recriam. Eu tenho expresso esses valores. Eu não preciso ir muito longe para dar um exemplo de como esses valores acontecem nesse território. Então, falar hoje um pouco de como que os valores acontecem, como eles são representados e como eles mudaram a maneira em que a gente se expressa, é gritante. Tanto é que o sonho da branquitude sempre foi fazer com que o país ficasse branco, matar e excluir os pretos. Só que o nosso processo civilizatório, ele é tão potente que mesmo quando eles tentam, mais uma vez, colocar a gente embaixo da terra, nossos ancestrais, com uma escavadeira, faz essa história sair e fala assim, chega. Agora vocês vão ter que falar, agora vocês vão ter que pautar. Então os valores, eles estão presentes em todos os lugares. Basta a gente entender como que a gente foi, como a gente se organizou. Eu tenho um amigo canadense que quando ele vai visitar a mãe, ele marca a hora. Aqui no Brasil, a mãe expulsa o filho de casa e fala, chega, não dá mais pra você morar aqui aos 57 anos. Ou você vai na casa da sua mãe, você sai com marmita para você comer um mês. É diferente a relação com mãe e com família que qualquer outro país que não seja um país latino tenha. Porque aqui a gente precisou dessa rede para sobreviver, do comunitarismo para sobreviver. Então, essa questão dos valores, elas estão expressas e estampadas na nossa população. E aí, minimamente, a gente consegue não só observar isso, como ver essas representações dentro do território. O bairro, que é um bairro que sempre recebeu e recebe pessoas de fora, mas de uma forma, né, assim, pensando um pouco no trabalho que você pensa nos quilômetros. O bairro sempre foi assim. Se você sentar para conversar com as pessoas que são mais velhas, eles vão falar do movimento cultural que tinha na década de 80, eles vão falar do movimento cultural da década de 90. É que hoje a gente está passando por momentos bem difíceis, né? Acho que não é hoje. Eu acho que isso foi se evidenciando com o passar dos anos. Mas o bairro, ele sempre foi um bairro de alta circulação de moradores e de pessoas que vêm de fora. Hoje, se eu quiser ver um roteiro de afroturismo, eu consigo conectar pessoas do próprio território que vão contar essa história. Aqui mesmo, aqui do lado mesmo, a gente tem um processo que tem um Negros do Bexiga, que está aqui do lado, que vende esse roteiro do afroturismo e que ele vai trabalhar com isso. É diferente de um bairro
que talvez tenha uma agência de viagem de uma pessoa que não tem ideia nenhuma desse bairro, mas que ele precisa vender um roteiro e que ele vai passar por aqui contando uma história que talvez não tem uma conexão com o território. Hoje, com os veículos de comunicação e com a tecnologia, a gente tem a oportunidade de comprar esses tipos de roteiros de pessoas que são genuinamente desse território. E quando eu falo do turismo de base comunitária, eu estou colocando a gestão na comunidade. Pode ser até através de uma agência de turismo comunitário. Mas eu saio do conceito unilateral de que eu ganho e você é contratada para isso, e eu distribuo a gestão de maneira equitável para todo mundo. Então hoje eu citei o Ivaporanduva, eu posso citar as outras comunidades quilombolas, mas se você for fazer um turismo lá, hoje, todo mundo da comunidade ganha. 100% da comunidade está envolvido na distribuição financeira e nos projetos do turismo. Então, de manhã quem vai te atender é uma pessoa, na cozinha no almoço é uma família, à tarde é uma outra pessoa, a cozinha no jantar é outra família, no dia seguinte é um outro quilombola. Porque o objetivo não é eu ficar rica, é todo mundo comer bem. Né? Tem uma frase do Ditão, que ele é um griot lá do Ivaporanduva, que ele fala um pouco nesse sentido. Ele fala assim, aqui não sou eu, somos nós. Não é meu, é nosso. E pensar no turismo de base comunitária, numa gestão comunitária, é ter esse tipo de relação. É a relação em que todo mundo participa, todo mundo ganha e todo mundo come bem. Porque rico, ninguém vai ficar. Ai, fiquei rico de trabalhar. Não fica. Mas, minimamente, você vai ter dignidade. Então, quando eu falo da jaula, é assim, aquele turismo que você passa apontando. Aqui é isso, aqui é aquilo. É diferente de você vir aqui, você vai conversar com a Sol, que tá ali, que vai te contar uma história. Você vai conversar com o pessoal do Negro do Bexiga. Você vai ter uma vivência com a velha guarda do Vai Vai. Aí você sobe ali, você vê um outro samba, que é a velha guarda também. Você fala, mas a velha guarda tá lá, mas tava lá, tá em todos os lugares. Porque a gente se distribui para isso. Então, se você for agora na 13, no bar do Gilson, a velha guarda tá lá tocando. Mas espera aí, eu acabei de ver eles passando porque eles vão se apresentar aqui. É o mesmo grupo. Vamos se dividir para todo mundo ganhar? Se eles vão sair daqui, vão subir lá e depois fazer o samba lá, é outra história. Então, a diferença é a maneira que eu estou gerindo, é a maneira que eu estou incluindo. Por isso que um dos valores é o comunitarismo. E isso vai contra os princípios do turismo. Porque você tem dentro de muitos lugares uma agência de receptivo, duas agências de receptivo, que chega com uma super Land Rover gigantesca, coloca os turistas dentro do carro e vende um território que talvez, por trabalhar 30 anos aqui em São Paulo, cansado do capitalismo, ele foi morar naquela chapada e hoje ele montou uma agência porque ele teve condição. E ele paga quanto ele quer para essas pessoas que moram lá. Por que não as pessoas que moram nesse território não são protagonistas e não vendem os seus roteiros? Então, é uma maneira inversa de você trabalhar o desenvolvimento econômico, porque eu passo a saber o nome das pessoas e essas pessoas passam a existir. E a existência delas, esses valores, que é a memória, que é a corporidade, que é a musicalidade, passa a ser um atrativo daquilo que elas já fazem no cotidiano. Então eu transformo o cotidiano imersivo, eu transformo o cotidiano num atrativo e eu distribuo a renda de uma maneira que todo mundo está feliz. É diferente de uma operadora que vai chegar lá, vai consumir, vai deixar seu lixo, vai fazer o que quer e vai pagar o que acha que tem que pagar. E na cabeça dessa pessoa, ela ainda acha que está ajudando. Ah, eu ajudo as pessoas daqui. Não, você não ajuda, você atrapalha. Porque para você estar aqui, ela precisou vender a casa dela para morar num lugar mais distante, sendo que a casa dela poderia ser um museu vivo. Cada casa que você entrar aqui, você tem a história de um museu. Então, quando eu vejo um prédio subir e eu sei que era uma casa antiga,
de uma pessoa que lutou gerações para permanecer nesse território, é como se a gente tivesse perdido toda uma biblioteca. Porque ali está morrendo muitas histórias. E essas pessoas infelizes, doentes, buscando resistir num lugar que o próprio desenvolvimento econômico expulsa. Então é um pouco de pensar no sentido das coisas e inverter a maneira que o desenvolvimento econômico nos é pregado. Que a gente tem que morrer, trabalhar até morrer. Não, eu quero viver. Quero tomar uma caipirinha, ó. Quero estar aqui, quero circular. Ah, eu tô com fome, tenho dinheiro para comprar. É uma condição diferente, mas isso torna protagonista as pessoas daqui. E dentro de um desenvolvimento econômico, em que a branquitude dita as regras, os espaços vão ser sempre atacados. Então é pensar no turismo de uma maneira respeitosa. É pensar num turismo envolvendo as pessoas locais e fazendo com que elas ganhem igual a mim. Hoje os jovens lá no Ivaporanduva, eles saem para fazer as faculdades e voltam para aplicar a técnica no território. Inclusive dentro de Ivaporanduva hoje, na sede que é a pousada, tem 2 universidades trabalhando com aulas lá. Porque eu acho que é um papel também dessas instituições ir para o território, levando em consideração quanto tempo um jovem que mora no Ivaporanduva vai gastar para se deslocar para chegar até lá. Quanto de recurso ele precisa ter para se manter nesse território. Então, quando você vê uma universidade dentro desse espaço, trabalhando com uma formação que é de interesse deles, que está muito longe do assistencialismo, porque eu já vi instituições assim, né? Olha, eu tenho um curso de escultura em balões para vender para os quilombolas. Tá vendo o quê? Balão? Escultura em balões? Será que de repente não tem algo voltado a conservas, a antepasto? Como que eu pego toda essa fruta aqui, não perco nada, e transformo nisso numa geleia e num produto que vai chegar quando o turista for e falar assim, eu quero levar um pouquinho disso aqui pra minha casa. Ó, tem geleia, tem cachaça, tem o pão, tem isso, tem aquilo. Então a gente tem que entender também que a gente não tem que oferecer nada. O que vocês precisam? O que vocês querem? É a mesma coisa aqui no território. O que o Bexiga precisa? O Bexiga precisa que a Vai volte pra cá. O Bexiga precisa olhar para as calçadas do bairro sem ser a calçada da 13 de maio. E quando você vai ver o orçamento que vai distribuir a zeladoria do bairro, a metade do dinheiro está lá na 13, por conta das cantinas italianas. E ninguém está falando mal das cantinas. Eu só acho que essa calçada merece o mesmo direito do que a calçada de lá. Eu acho que o Vai tinha que ter uma sede social aqui, já que vocês expulsaram a gente do território. E se hoje tem uma desarticulação dentro da escola, que tem instrumento na casa de um, outro, é por conta dessa desarticulação. Então a gente está aqui também pensando como transformar esse território em algo que de fato dialogue com a realidade, que a gente traga uma perspectiva voltada ao desenvolvimento local do nosso bairro, que a zeladoria chegue para todo mundo, não só para uma rua específica, porque tem algum tipo de atividade que acontece lá. Então, acho que tudo é uma maneira que a gente olha, observa e que a gente desenvolve considerando a nossa realidade. E a mesma coisa é lá. A gente sabe o que é interessante para o nosso bairro. É só você andar. E aqui no bairro tem uma coisa que a gente faz, a gente anda. Ele é um bairro que se você parar ali no começo da rocha, na 14 bis, que eu nem chamo de 14 bis, eu chamo ali Praça Saracura. Eu dou os nomes que eu quiser, já que vocês deram o nome que vocês quiserem. Ali na Praça Saracura, que é em memória 14 bis, se eu chegar ali, eu reconheço que eu estou no Bexiga pelo movimento. Se eu parar na Humaitá ali, eu sei que eu estou no Bexiga por conta do movimento. Se eu já estiver do outro lado da Brigadeiro, talvez ele não tenha o mesmo movimento daqui. Aqui a gente tem um bairro que as pessoas estão na rua, elas estão circulando, que as crianças passam e falam, oi tia, todo mundo se conhece. A gente sabe o que a gente precisa. A gente precisa da permanência dessas pessoas aqui, a gente precisa trazer o Vai de volta para cá, a gente precisa sim de uma estação arqueológica para trabalhar com a memória do povo negro, que eles fizeram questão de colocar por camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. A gente precisa colocar imagens e totens desses baluartes todos pelo bairro.
para as pessoas saberem quem são. Quem é o Ricardo? Que coreógrafo é esse? Quem são essas pessoas? Quem é a Sol? Vai sair o Parque do Bexiga. É uma luta, porque a palavra parque, ela é anti-preto. Porque eles acham que a gente não tem que ter direito ao lazer. Então, de que maneira que a gente inverte isso? Então, pensar também um pouco no bairro e nessa relação que a gente tem com o território, muito a partir dessa perspectiva de ocupação territorial, porque a gente vive na rua. Na pandemia, durante a pandemia, que todo mundo estava dentro da sua casa, você passava aqui no Bexiga e você via muita gente na rua. Porque eles nunca precisaram ficar dentro de casa. Então, se eu tenho um cortiço, que nesse cortiço tem 10 quartos, dentro de cada quarto mora uma família com 5, 6 pessoas. E esse quarto é a sala, é a cozinha e o banheiro é compartilhado. Como que eu vou ficar 2 anos dentro da minha sala, que é meu quarto, que é minha cozinha, que é meu banheiro? Aí você vai passar aqui e vai julgar que as pessoas estão na rua durante uma pandemia? Qual é a realidade habitacional? É uma outra perspectiva. Eu não estou na minha casa, num apartamento de 100 metros, 200 metros, em que se eu não quiser ver meu marido um dia, eu não vejo. Eu estou num lugar que as pessoas compartilham até o banheiro. Eu sei o que o meu bairro precisa. Eu sei como que esses valores, se bem articulados, numa gestão comunitária e engajada, como eles refletem no desenvolvimento econômico, a gente vê, acabei de falar, tem samba ali, tá todo mundo ganhando. São várias questões, né, assim, essa coisa civilizacional, dos valores ocidentais. Mas quando você fala sobre o lixo, né, tem a discussão aqui sobre o lixo, colocar o lixo no lugar certo, isso vale para quem mora em um apartamento que tem uma lixeira lá, que ele pode tirar da casa dele. Será que vale da mesma forma que ele vai colocar numa prisão e que ele tem às vezes uma janela, né? Então, só um comentário, na verdade, porque é isso. O seu olhar vem muita gente de fora, pesquisadores não tem nada contra a academia, obviamente, mas às vezes tem muita gente de fora com um olhar que não consegue enxergar essas necessidades, né? É o que eu costumo criticar no sentido de que hoje as pessoas todas se acham antirracista. Eu sou antirracista, fiz um curso no YouTube e eu sou antirracista. No front você não é. No front você não se reconhece. E no front você julga. Que como que eu vou julgar a questão do resíduo de uma pessoa que ela tem que sair de uma pensão às pressas e ir para outra pensão? E tudo que ela tinha ali, que talvez seja um armarinho, uma cama, ela leva nas costas. E metade das coisas ela precisa abandonar e deixar para trás. Como que eu falo da questão do resíduo em um bairro em que as pessoas estão trabalhando, cada um vai colocar o lixo de uma hora, e aí a gente tem um problema de saúde pública em São Paulo, que é a questão dos usuários de crack, que eles vão virar o meu lixo para pegar o saco para pôr a latinha deles. Como que eu vejo uma pessoa comendo do lixo e eu não me toco? Aqui, por muitos anos, a gente sabe o nome nos últimos anos, depois da desarticulação da Cracolândia, aumentou a quantidade de usuários no bairro. Mas antes a gente sabia o nome até dos próprios moradores de rua. Renato, o que aconteceu com o seu olho? Você tá ficando cego. Ô, Magrão, vou levar uma comida aí pra você. Hoje não, porque a maneira que eles tratam isso não é como um problema de saúde pública. É como um problema higienicista. Eu preciso higienizar esse espaço. Vocês estão tornando feia a minha paisagem. E aí, se o usuário vai pegar todo o seu lixo e virou ele inteiro no chão e vai sair com esse saco para pegar a latinha, o bairro é sujo. Eu acho que tudo é uma questão de você analisar e conseguir minimamente ter empatia com o local que você frequenta. Só para deixar registrado, assim, o que você faz aqui no bairro, quais são os movimentos, você participa?
áreas de frentes de atuação aqui diretamente ligadas ao bairro? Bom, eu falei que eu sou professora universitária. Hoje, na verdade, eu não estou enquanto professora. Eu trabalho numa instituição público-privada e eu escrevo cursos do ensino superior que essa instituição comercializa. Então, eu sou uma pessoa que materializa saberes de diversas áreas, estrutura isso de acordo com a legislação e esses cursos eles são comercializados aí, vendidos a nível até internacional, porque hoje a gente está falando de uma educação presencial, de uma educação aula ao vivo, EAD. Dentro dessa perspectiva do que eu trabalho profissionalmente, aqui no bairro eu faço parte do coletivo Saracura Vai Vai. Eu milito também através das marchas das mulheres negras, então são 2 movimentos aí que eu sou militante. No movimento Saracura Vai Vai, a gente tem essa questão de exigências de uma estação que seja arqueológica, que traga a história do povo preto que foi apagada do bairro. Dentro do Saracura Vai Vai também eu desenvolvo projetos voltados à educação patrimonial, com a questão do turismo de base comunitária. Eu trabalho também escrevendo projetos, porque é um movimento social, a gente faz militância, ninguém ganha R$1, muito pelo contrário. Eu acabei de dar uma palestra ali com a Anelisa Assunção e o Prolabore dessa palestra eu já pego e vai direto para o coletivo. Então eu não tenho participação, mas eu tento contribuir levando um pouco daquilo que eu consigo atuar no profissional. Então, por exemplo, amanhã, você perguntou, amanhã você vai estar aqui? Não, por quê? Eu tenho que fechar 2 projetos só para o movimento Saracura Vai Vai, fora a minha tese de doutorado, que até o final do ano eu serei doutora, em nome de Exu. Então, eu estou nesse processo de construção. Aqui eu vou trabalhar de diversas maneiras, sobretudo no desenvolvimento de projetos sociais, voltado aí para que a gente consiga levantar verba para manutenção do próprio coletivo. Então é um pouco do que eu faço. Além de viver o extraordinário aqui no bairro, como todos os moradores. É isso. E pra gente encerrar, o tempo passou, eu nem vi, eu bati o olho aqui no bagulho. O que você deseja pro Bexiga no futuro? Eu desejo o meu povo aqui, que é o povo preto, que é o povo que fundou esse bairro. Eu desejo a escola de samba Vai Vai de volta para esse território. Eu desejo que todos esses prédios que estão subindo, que sim, façam uso daquela frase que está lá, prédio de interesse social. E que meu povo consiga acessar esse tipo de moradia com dignidade. Que as pessoas, quando estiverem aqui, que elas saibam onde elas estão pisando, que elas reconheçam quem são esses personagens. Que cada pessoa e cada casa aqui a gente tem um museu. E que o nosso processo de musealização também ganhe as ruas. E a gente consiga andar por cada uma delas, sabendo onde a gente está, reconhecendo a nossa história e respeitando, sobretudo, as pessoas que estão presentes aqui.